Bom dia, meu povo. Hoje a nossa internet aqui não está muito boa, a gente já tentou conectar algumas vezes, rezar para funcionar, né? Agora deu certo, vamos ver. Vamos acompanhando aqui, esperando as pessoas entrarem. Eu acho engraçado algumas pessoas pedem para participar ao vivo, para entrar ao vivo. Bonitinho, povo. Tiago Rocha, meu amigo. Bia Aidar, saudade, Bia. Alessio. A Dora Rodrigues, lá dos Estados Unidos, a minha querida amiga Carla, Bárbara lá de São Bento, Valéria Maluf, que bom. Sarionara, essa casula é bonita, né, Sarionara? Ela é da Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa Francisco veio ao Brasil. Tabata Monteiro, que Deus abençoe todos nós. A Maluquete 14, gostei do seu nick. Colosimo, muito obrigado pela sua presença. Gente, nós estamos hoje um domingo muito especial, domingo da Ascensão. Ora, o Bruno Moritz, meu sanfoneiro preferido, meu parceiro de composição. Um beijo aí em Brusque, Bruninho, sua família toda. Laci Bustamante, a minha mais rebelde seguidora, coisinha mais querida, mais rebeldezinha. Fabiana, minha querida amiga querida Adriana Vilarinho, Vanice Carla, Vanice também amiga de longa data, a Bia lá do Rio, a Tânia Campos. Hoje nós importamos uma violeira, viu, gente? Fizemos o teste de Covid nela. Falar nisso, eu fui fazer também. A gente não sai de casa, mas eu já tive história de amigos meus que não saem de casa e que ficaram contaminados a si mesmo, de alguma forma tiveram contato com o vírus. Aí nós aqui de casa fizemos o teste na sexta-feira, graças a Deus. Eu gostaria de ter já tido já. Eu tive um mal-estar nos Estados Unidos e eu estava com muita esperança de que pudesse ter sido já tivesse com a imunidade, mas não, estou aqui zerado ainda. Então as pessoas que estão aqui nessa capela estão todas de quarentena também, são vizinhos meus, pessoas amigas. Povo de Cuiabá. Cuiabá não deve estar o friozinho gostoso que está aqui em casa hoje, né? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós vamos iniciar a nossa celebração. Rezar para essa internet ficar boa durante toda a celebração. Quero que você coloque a sua intenção, que você convide outras pessoas para participarem. No momento da missa tem sido uma bênção para todos nós, de maneira muito especial para mim. Como padre, uma oportunidade única de oferecer aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é o meu sacerdócio. A Eucaristia é um momento de renovar o nosso ânimo, através da palavra que nós escutamos, da palavra que nós refletimos e também da presença real de Jesus, na presença do pão e do vinho, que se tornam em corpo e sangue. Eu sei que você não pode participar dessa forma, você não pode comungar, mas a igreja nos ensina que a comunhão pela palavra nos coloca na mesma perspectiva de comunhão do que quando comungamos o corpo e o sangue. A palavra, ela tem um poder enorme na nossa vida. Então, não fiquemos com essa sensação de que não estamos participando da missa. Ao participar aqui, ao acompanhar o Evangelho, a leitura, por isso que é tão importante nós estarmos atentos na hora da leitura da palavra, nas leituras, no Salmo e também no Evangelho, porque é uma forma que nós temos de ficar em comunhão com Deus. Muito obrigado. Vou retirar os comentários aqui agora, depois eu volto com eles no final, para que a gente possa ter mais qualidade na transmissão. Boa missa para todos nós. Senhor, quem entrará no santuário?
coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero estar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje a liturgia nos convida a pensar os nossos pecados à luz da ascensão do Senhor. O que significa isso? Nós temos falado muito aqui nas nossas celebrações que o pecado é toda e qualquer situação que nos impede, que coloque obstáculos para a nossa ascensão pessoal. É diferente, a ascensão cristã é muito diferente da ascensão que nós compreendemos no mundo de hoje. Aquela pessoa teve uma ascensão maravilhosa. Ainda ontem eu falava sobre isso, com a Ivete na live que nós fizemos para agradecer as doações que recebemos do Café Três Corações. Nós falamos da grande diferença que é fazer sucesso e ter fama. Qualquer pessoa pode ficar famosa. Um bandido fica famoso. Ele fica famoso pelos crimes que cometeu. Uma pessoa corrupta fica famosa, ela ganha os noticiários pela crueldade com que fraudou os cofres públicos, como nós temos visto agora em tempo de pandemia, uma vergonhosa ação de governantes superfaturando o valor dos aparelhos que são usados para salvar as vidas. Um aparelho que custaria 30, 35, 40 mil reais, sendo comprado pelos governantes por 250 mil. Alguém está levando essas quantias que sobram. Então nós conhecemos a fama, sabemos o quão é diferente uma pessoa ser famosa de uma pessoa ter sucesso. Às vezes a pessoa tem sucesso e a gente nunca ouviu falar do nome dela. Porque ela fez sucesso enquanto pessoa. Ela foi um sucesso enquanto pai. Aquele homem conseguiu arregimentar todas as forças da sua paternidade. Viveu maravilhosamente a experiência de ser um pai de família. Ele é um sucesso. A mãe nunca apareceu numa manchete de jornal, nunca apareceu na capa de uma revista. Mas você poderia dizer: Padre Fábio, a minha mãe é um sucesso. Sim, a minha também é. Pela capacidade que ela teve de arregimentar os recursos da sua maternidade, que são recursos humanos. A gente falou disso na missa, acho que foi domingo passado. Nós falamos da beleza que é perceber a humanidade de Nossa Senhora na educação de Jesus. Como o caráter daquele menino Deus passou pela experiência humana de ser filho de Maria. Uma mulher que soube ser mãe, que soube ensinar aquele menino a coragem. Jesus é um sucesso. Como homem, como filho, antes de ser sucesso como Deus. Tão lindo perceber isso, minha gente.
palavra sucesso enquanto realização. Volto a dizer, a fama não é tudo. Às vezes a pessoa tem fama, mas ela não é uma pessoa de sucesso. Pode ter sucesso como médica e nunca ter aparecido na manchete de um jornal. Sucesso nos serviços mais simples. Sucesso como cozinheira. É a melhor cozinheira que nós conhecemos. Nós costumamos dizer isso. Mas não é famosa. Não é famosa. Então, aquilo que nós compreendemos como ascensão humana nem sempre é sinônimo de verdadeira realização. E aqui, no significado litúrgico da ascensão, nós estamos falando de uma realização humana que nos faz o tempo todo transcender, ir além. Nós não estamos no lugar comum. Nós já alcançamos o melhor de nós. Nós já alcançamos o que temos de mais saudável, de mais sadio, de mais bonito, de mais elegante, de mais nobre. O pecado é quando a gente fica caindo naquelas situações que não nos permitem ascender. Isso é, subir. São Paulo dizia isso de maneira muito interessante. Ele falava que todo cristão precisa necessariamente, para ser cristão, desejar as coisas do alto, isto é, aquilo que enobrece o espírito, aquilo que faz com que nós sejamos mais nobres. Pensamento. Você pode ter muito bem pensamentos que lhe jogam para baixo, ou pensamentos que lhe tornam nobre. Pensamentos que lhe tornam mesquinho, ou pensamentos que lhe tornam nobre. Sentimentos. Você pode ter sentimentos que lhe fazem chegar àquilo que você tem de pior. E é tão ruim, não é? Quando você experimenta o fosso dos sentimentos, aquilo que existe de mais estragado na condição humana e que às vezes nós alimentamos de maneira pecaminosa. As palavras. Como é bom nós estarmos diante de um texto bonito, de um texto bem dito. O texto bendito, ele lavra a nossa alma. Ele ara a nossa alma. Da mesma forma como a lâmina corta a terra para que ela possa fertilizar melhor as sementes que caírem nela. Que quando você ara a terra, você abre os sulcos, você permite que outros elementos orgânicos venham fertilizar aquela terra que às vezes está empobrecida e cansada. A palavra funciona da mesma forma na nossa vida. De vez em quando nós ficamos áridos, de vez em quando nós deixamos de produzir bons frutos. Então é a hora de abrir a alma e permitir que a palavra venha fertilizar-nos. Atitudes nobres. Há pessoas que têm uma elegância, na própria atitude. São os espíritos elevados que andam entre nós. E o que é mais bonito, minha gente, convencem-nos a sermos também. O contrário também é verdadeiro. Quantas vezes passam pela nossa vida pessoas que não despertam aquilo que temos de mais nobre, que não nos ajudam a chegar ao melhor de nós. Você é muito parecido comigo, eu tenho certeza. Nós somos todos muito iguais. Às vezes eu peco assim, em não me fazer o favor de buscar o que é nobre, em não me ser favorável, perdendo meu tempo com aquilo que me faz esquecer a nobreza que eu tenho, que eu sou. Através dos sentimentos, dos pensamentos, das palavras, de tudo aquilo que possa ser, de tudo aquilo que possa envolver-me, impedindo-me de ser melhor. Peçamos perdão ao Senhor por tudo aquilo que nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas palavras não nos permitem ascender, buscar o que é nobre e o que é mais bonito em nós. Senhor,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O canto de entrada que a Aziza escolheu para cantar hoje, eu acho ele muito didático, porque ele nos ensina algo sobre a liturgia que é muito bonito de nós. No contexto em que Jesus foi educado religiosamente, as pessoas precisavam matar um cordeirinho. Quanto mais perfeito ele fosse, maior era a certeza de que Deus ficaria satisfeito com o gesto. O tempo passou, Jesus nos ensinou de que não faz muito sentido você fazer tudo errado, viver erradamente, aí uma vez por semana você vai lá, sacrifica um bichinho no altar e está tudo certo. Quem dera fosse assim, né, gente? Ou não, Deus nos livre de ser assim, porque senão nós não estaríamos confortáveis com a possibilidade de mudar de vida e aprender com o erro. Eu tenho medo da religião quando ela nos acomoda nos erros. Eu tenho medo de um cristianismo que nos ensine regras mágicas para o perdão. Vai lá, rouba os cofres públicos, como nós estávamos falando ali, aí senta diante do padre, confessa os pecados, o padre absolve e está tudo certo? Não. A penitência vai lá, devolve o dinheiro que você roubou. Não é verdade? Mediante gestos. Então a pergunta é sempre assim: Senhor, o que eu posso fazer para estar aqui, para participar, para ser convidado? Jesus dizia: basta ter um coração puro e verdadeiro. Ah, mas eu sou pecador, não tem problema não. Não tem nenhum problema com o seu pecado. Eu não tenho problema com aquilo que é humano. Jesus não tinha problema com a miséria humana, pode observar. Ele encontrou todo tipo de gente, ficou amigo dessas pessoas e fez com que essas pessoas, aparentemente rejeitadas por todos, eram as preferidas dele. Ficavam amigos, viravam discípulos, virou o chefe da igreja, o cara que o traiu 3 vezes. Imagina se eu tivesse que montar uma empresa, que eu ia eleger o meu CEO, o cara que me traiu 3 vezes. A lógica de Jesus é completamente louca e a gente precisa fazer de tudo para entender. Você contrataria para ser o CEO da sua empresa, o presidente da sua empresa, o cara que te traiu 3 vezes? Por que Jesus fez isso?
para mostrar-nos justamente que ele não tinha nenhum problema com a miséria humana. Ele continua acreditando em nós mesmo quando fazemos tudo errado. O problema é quando nós deixamos de acreditar em nós. Aí sim é um problema. Sempre digo, é fácil acreditar em Deus. Difícil é a gente acreditar que Deus acredita em nós. É o amor próprio que a gente tem que ser renovado todo dia, porque senão a gente deixa de ser cristão. Não existe possibilidade de ser cristão sem amor próprio, porque o amor próprio é a força que nos liga à certeza de que Deus continua acreditando em nós. Eu sou um miserável, mas Ele não desiste de mim. Ele não desistiu de Pedro. E talvez Pedro tenha dado motivos piores do que eu tenho dado ultimamente. Ele não desistiu de Tiago. Não desistiu de Tomé, aquele cara chato que perguntava tudo, que queria saber tudo, que duvidava de tudo o tempo todo. Tomé era um chato, desagradável, coitado. Fico imaginando os amigos. Lá vem Tomé perguntar de novo. Jesus não desistiu dele. Pelo contrário, utilizou daquela fraqueza para ensinar a todos. Está vendo? Eu não perco a paciência com Tomé. Porque se vocês depois quererão ser cristãos, vocês também não vão poder perder a paciência um com o outro. Porque às vezes a gente pede a Deus, ai meu Senhor, me dê paciência. Como se isso fosse uma desagradável. Que é com essas pessoas que você vai aprender a ter paciência. Eu quero ser amoroso. Ela vai colocar uma pessoa dificílima na sua vida. Então cuidado com o que você pede a Deus, viu? Às vezes é melhor ficar calado. Peço nada para não ter problema. Agora, se você quiser desenvolver-se como pessoa, você terá de passar por esses aprendizados, por esses caminhos. Quer ser paciente? Vai ter gente chata do seu lado o tempo todo. Quer ser caridoso? Vai enfrentar gente desamorosa, que é a gente mais difícil que tem. Que não tem gratuidade, que não sabe ser gratuita, que reclama de tudo. Então você vai aprender, você vai neutralizar esses poderes ao seu lado e fazer com que essas pessoas desfrutem da vida de uma maneira melhor. É o Evangelho de hoje. Ide pelo mundo e fazei discípulos meus. O que é isso, gente? O que significa isso? É eu e Eli sentado lá da Teca, conviver com ela e aos poucos a gente ficar melhor por causa do Evangelho. Não é pegar uma bolsa e sair andando pelo mundo falando na cabeça dos outros. Não é só isso não. Também é isso. Existem pessoas que vivem radicalmente esse convite de Jesus. Abandonam tudo e vão viver como missionários pelo mundo pregando o Evangelho. Agora, 99% das pessoas não podem fazer isso e às vezes não querem fazer isso. Então como é que você vai ser discípulo, Maria? É convivendo com as pessoas lá da sua casa. Você vai ser discípulo lá, a Ziza, a Ana, a Tânia, o Everson. É assim, é onde Deus nos colocar. Ali eu quero ser um sinal de luz. Aqui eu quero ser um sinal de que eu estou em estado de aprendizado. Eu estou aprendendo a ser paciente. Eu estou aprendendo a ter mãos puras. E eu acho, volto ao início que eu estava falando. Essa música é pedagógica, porque ela nos ensina. A gente pergunta o que precisa fazer e Jesus nos responde. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Mãos limpas, minha gente, tem um significado tão bonito isso. A corrupção não passa pelas minhas mãos. O que essas mãos assinam não é para matar ninguém, não é para desviar dinheiro público, não é para enganar as pessoas. O que essas mãos digitam aqui, na nossa internet, não é para ser um robô do desamor, fazer mal às pessoas que me leem, fazer julgamento, ir lá na página do outro fazer um julgamento, destilar o meu veneno lá.
com as minhas palavras, com aquilo que eu escrevo, que quando eu escrevo eu estou dizendo. Ter as mãos limpas é você não usar do poder das suas mãos para fazer mal a quem quer que seja. Coração puro é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os corações puros, porque eles verão a Deus. Eles serão capazes de identificar onde Deus está. Porque quando nós temos um coração impuro, naturalmente a gente não enxerga a bondade em lugar nenhum. Pode observar. Quando a pessoa é pessimista demais, quando a pessoa vê maldade em tudo, é porque ela se vê assim. Nós olhamos para o mundo a partir da maneira como nós olhamos para dentro. Sabe aquele espelho que reflete dentro e fora? Nós somos assim, são os nossos olhos. Os meus olhos estão enxergando aqui de fora aquilo que ele já viu de dentro. Então, se eu só enxergo maldade em mim, eu vou olhar para a Ziza sempre, essa Ziza é muito safada. Essa carinha de santa dela não me convence. E às vezes estou tratando ela bem, mas estou pensando isso dela. Sei não, viu? Não é assim? Quando eu olho com muita maldade para o mundo, o problema não é o mundo. O problema sou eu olhando assim o tempo todo. Pode observar. Pessoas muito maldosas veem maldade em tudo. Por isso que Jesus disse, mas tem problema ser assim? Não tem, desde que você tenha consciência disso e queira mudar. Então hoje eu reconheço, mas eu sou muito maldoso, eu sou muito pessimista e eu estou vendo todo mundo do mesmo jeito. Então eu quero limpar isso. Ato penitencial é isso. São as águas das abluções, das lavagens. Nós vamos quarar a nossa alma para que ela volte a ser limpa. Nós vamos retirar aquilo que ao longo da vida foi colocado em nós, ou porque escolhemos, ou porque alguém nos impôs. Que ninguém fica pessimista, maldoso da noite para o dia. É aquilo que a gente fala que sempre. Nós vamos recebendo as influências dos outros e nós vamos, infelizmente, nos transformando um pouco nos outros. É difícil manter a identidade. É difícil você ser médica no meio de onde todo mundo é médico de um jeito padronizado. Aí daquele que escolhe ser médico de um jeito novo vai sofrer por causa daqueles que se acomodaram num jeito único de ser. Essa música é linda. Vamos voltar para ela. Ó, dai-me mãos limpas e um coração... Não, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso... Ai, essa vaidade. Primeira coisa que você pensa é não pentear o cabelo mais, né? Deixar de ser vaidoso e andar molembento. Não. Você vai entrar no céu de salto alto, maquiada, com esse cílio desse tamanho, que parece uma vassoura. As mulheres que olham pra gente, parece que elas varram a cara da gente, com aquele cílio que tem quase 15 centímetros de cílio. A Jane, lá de Montes Claros, minha amiga, se ela chegar ali na porta, o cílio dela já está tomando a comunhão lá no voltar. Não tem problema. Não é dessa vaidade que Jesus está falando. Essa vaidade que Jesus fala é a gente se sentir melhor que os outros. Se você põe um cílio de 15 centímetros e acha que você é melhor que os outros por causa do cílio de 15 centímetros, então sim, os cílios estão provocando a vaidade de você se sentir melhor que o outro. Se você acha que o seu sapato de salto é melhor que o de todo mundo, se transforma numa pessoa melhor que o de todo mundo, então sim, o sapato é causa de uma vaidade interior. Mas não é o fato de você andar bonitinho, arrumadinho, não. Não é dessa vaidade que Jesus está falando. A vaidade que de fato faz mal é tudo aquilo. Então eu tenho uma casa bonita, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma voz bonita, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e isso me faz me sentir melhor que os outros. Aí sim, é vaidade das piores. Porque tudo aquilo que você tem de bom, se você é cristão, se você não é cristão, você não tem obrigação de pensar assim. Mas se você é cristão, Jesus nos ensina que tudo o que nós recebemos é para ser oferecido. Todo o poder que nos foi dado é para nos transformar em servos, verdadeiros servos. Quanto mais eu recebo, mais eu preciso oferecer. Aí depois que a gente conferiu isso, faz o check-in, né? Cabelo ok? Não, não é isso não. Bora pro bailão, né, Teca? Tá tudo certo.
Estou sem a vaidade? Estou sim. Estou me sentindo hoje assim, eu me sinto melhor que ninguém, graças a Deus. Me sinto parte da humanidade. Quando eu vejo um outro sofrer pelo erro que cometeu, eu pensei, não vou julgar não, porque eu sou capaz de cometer esse mesmo erro. Isso é tão lindo, minha gente. Quando eu digo, é possível que ele fez isso? Como ele foi capaz? Com a mesma capacidade que você tem de errar tantas vezes de outras formas. Então, quando nós perdemos a vaidade, você começa a olhar com mais humanidade para as pessoas e para as situações. Eu não vou julgar, porque eu sou capaz de cometer erros iguais. E estou aqui lutando, como dizia São Paulo. Quem está de pé, cuidado para não cair. Aí o finalzinho dessa música é a solução. Fez aí o check-in de tudo isso, já está tudo ok? Então aí nós cantamos a parte final. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Senhor, já posso estar no santuário para te louvar. Por que nós podemos estar? Porque nós somos perdoados. Gente, é tão significativo compreender isso. Quando você está de mal-estar com uma pessoa, fala, meu Deus, foi tão desagradável o que aconteceu. A única coisa que conserta isso é quando a gente se perdoa, não é? O perdão não tem o poder de retirar os fardos de dentro de nós. Eles provocam uma coisa tão boa. De repente eu ofendi o Everson, magoei o Everson com as minhas palavras. Eu só fico aliviado na hora que eu o abraço e peço perdão. E recebo o perdão. O perdão tem o poder de nos curar. Por isso que a primeira parte da missa é: vamos arrumar nossa alma. Vamos lavar os pratos. Nós não podemos preparar um banquete se a louça não estiver limpa, se a mesa não estiver preparada. Lavar a louça e preparar a mesa é a gente limpar o nosso coração pedindo perdão. A gente pediu perdão, estamos pedindo neste momento, porque enquanto a gente vai refletindo, nós vamos passando a limpo a nossa vida. E aí, mediante esse pedido de perdão, Deus nos concede a graça de começar, porque Ele não nega o perdão a ninguém desde que haja a intenção do arrependimento, de corrigir aquilo que de errado nós fizemos. Pense nisso. O poder de perdoar o pecado que Deus tem não é mágico. Perdoa e está tudo certo. Não. Se você magoou alguém, você tem que pedir perdão. Se você roubou alguém, tem que devolver o que roubou. Se você denegriu alguém com aquilo que você disse, precisa corrigir o que você falou. Não é mágica. É mudança de atitude. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Que agora este perdão que nós recebemos possa conceder-nos a graça de um novo nascimento. Da mesma forma como Nicodemos pôde renascer da força do Espírito, da água e do Espírito, nós também hoje possamos, perdoados de tudo aquilo que nós fizemos de errado até o dia de hoje, e na intenção de corrigir os erros que cometemos, nós possamos viver com leveza hoje a certeza de que Deus nos concedeu uma nova vida. Amém. Glorifiquemos a Deus. Não? Vamos cantar aquele facinho que a gente faz aqui. Qual que você quer? Não, pode ser maior. Então vai. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Na beleza do que vemos, Deus nos faz.
casa, o motivo pelo qual você gostaria de rezar essa missa, você que perdeu algum familiar essa semana, que não pôde rezar a missa de sétimo dia, coloque a intenção dele agora. Os falecimentos que estão acontecendo, que nem sempre estamos podendo ritualizar as nossas perdas. Queremos colocar todas as famílias que ao longo dessa semana foram vencidas pela pandemia. Queremos pedir que Jesus venha conceder serenidade aos corações que perderam, sabedoria, para que organizem os seus lutos à luz do Evangelho. Eu tenho 3 motivos especiais pelos quais eu gostaria de celebrar essa missa. O aniversário do Dudu, meu amigo lá de Brasília, a Rita, lá do Rio, que está aniversariando hoje também, querida amiga, muito amiga da minha mãe, e a dona Anice, mãe do Gabriel Chaveta, que está muito doente já há um tempo. Antes de começar a missa, o Tony, sobrinho do Gabriel, me escreveu pedindo para que eu colocasse na intenção. Quero colocar a intenção das nossas vidas, todas as nossas famílias, e que o Senhor nos conceda a graça de descobrir o que nós podemos fazer por aqueles que estão mais perto de nós nesse momento de dor e de sofrimento. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro ao Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar. Mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma, amém. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho.
Esse momento da ascensão de Jesus aos céus, nós falamos no domingo passado, que é o ponto alto dessa preparação que Jesus fez dos discípulos, porque ele sabia que ele ficaria ausente. Ele não estaria mais presente como ele sempre esteve, fisicamente entre eles, podendo ser visto, podendo ser tocado. Seria uma nova forma de presença. É como a gente, quando perde alguém, que você com o tempo vai descobrindo que há uma forma de conviver com aquela pessoa através da saudade, dos ensinamentos que aquela pessoa deixou na sua vida. Porque quando a pessoa foi amada, ela nunca morre, pode observar. O Mia Couto fala isso de maneira muito poética, né? Morto amado nunca para de morrer. Porque nós vamos sempre sentir saudade, vamos sempre sentir falta. Por isso que é bom, né? A gente caprichar na vida, para depois a gente não ser um morto que fica sendo esquecido no 7º dia, né? Tem morto que a gente só lembra durante as prestações da funerária, depois acabou. Se a gente vive mal, a gente não continua presente na vida das pessoas. Então Jesus viveu tudo intensamente com seus amigos para que ele pudesse deixar no coração deles as regras para a vivência. E é bonito que hoje ele fala assim: ensinai aos outros tudo aquilo que vocês observaram e aprenderam comigo. Não dá para mudar a ordem. É preciso antes observar e aprender, para somente depois a gente ensinar. Às vezes a nossa palavra, como cristãos, ela é vazia, porque nós queremos ensinar o que nós não observamos. Pode observar. Preste atenção. Nós queremos convencer os outros daquilo que nós ainda não nos convencemos. Por isso que às vezes o nosso discurso é tão afoito, tão cansado, tão agressivo, porque a agressividade é justamente um desespero de querer dizer aquilo que nós ainda não acreditamos. Quando nós assimilamos a verdade, quando nós ficamos em paz com aquilo que nós sabemos, ensinar é um desdobramento muito natural. Eu lembro que quando eu era professor, se tinha algum assunto que eu não estava muito seguro, eu ia para a sala de aula meio tenso. Vou ter que falar, vou ter que ensinar. Um autor que de repente não foi tanto do meu gosto na época da teologia, não aprendi como deveria ter aprendido, então não tive tempo de preparar a aula e eu vou para a sala de aula inseguro. E qualquer pergunta que me façam fora daquilo que eu sei responder, eu tendo a ficar resistente, agressivo com quem me pergunta. A regra que Jesus deixa para nós, as regras, o evangelho que Jesus deixa para nós, é um código de conduta. Não são imposições. O que Jesus deixou para nós levarmos para as pessoas são formas de viver. São conselhos que deram muito certo em todas as pessoas que souberam observar. Essa ascensão de Jesus aos céus, deixando os discípulos com aquilo que tinha de mais sagrado nele, a forma como ele viveu. É tesouro da nossa salvação. A forma como Jesus viveu, a forma como Jesus sentiu, a forma como Jesus pensou, a forma como Jesus falou. Se você quiser entender o que significa evangelizar, sair pelo mundo, como Jesus nos pede hoje, como último pedido para os seus discípulos, ensinai aquilo que vocês aprenderam, nós poderíamos resumir assim: o que nós vamos falar por aí é convencer, o que nós vamos fazer por aí é convencer as pessoas de que nas regras de Jesus há salvação. Às vezes eu encontro muitos pais ansiosos porque não estão transmitindo, não sendo capazes de transmitir o cristianismo a seus filhos. Nós vamos tomar muito cuidado, porque talvez nós estejamos tentando fazer os nossos filhos participar e viver aquilo que não fez efeito em nós. Precisamos ser muito honestos em assumir: o cristianismo já transformou a minha vida.
Eu já me transformei na pessoa que eu posso ser a partir do cristianismo? Porque aqueles que nos observam estarão atentos em nós assim. Não por aquilo que a gente vai falar, porque falar todo mundo pode falar bonito. Há pessoas que têm uma retórica lindíssima, mas a beleza da retórica não acompanha a beleza dos gestos, no dia a dia. Não é uma pessoa tão bonita quanto fala. Porque de vez em quando a gente vai anunciar o Evangelho, a gente precisa falar. Mas o gesto mais evangelizador que nós temos na vida é a nossa vivência, é o nosso jeito de ser. É a capacidade que a gente tem de ser solidário, de ser amoroso, de ser amável, de reintegrar os que estão perdidos. Quando Jesus nos pede para irmos pelo mundo, é para a gente levar o que há de melhor do Evangelho, que é justamente aquilo que transformou a nossa vida. A palavra de Jesus transformou a minha vida. A palavra de Jesus transformou as minhas palavras. As atitudes de Jesus transformaram as minhas atitudes. Os pensamentos de Jesus transformaram os meus pensamentos. Isso é tão radical em Paulo, o apóstolo mais erudito que nós tivemos, né? Porque a gente sabe que os discípulos de Jesus, aqueles que conviveram com ele, a maioria não tinha muita instrução. Mas Paulo chegou alguns anos depois, com toda a instrução, com todo o conhecimento. Era um homem filósofo, era um homem que frequentou as academias intelectuais de sua época. Um homem que tinha uma profunda cultura. Então, quando ele chega e a conversão dele acontece, que é aquele momento simbólico da queda do cavalo, Paulo traz para as comunidades cristãs a sua forma sofisticada de pensar aquilo que eles viveram. Mas olha o perigo para Paulo, de ele se transformar apenas num teórico do Evangelho. Ele, por ser inteligente, com uma capacidade enorme de escrever bonito aquilo que eles viviam bonito. Tertuliano dizia, né, nos primeiros séculos, que os cristãos eles eram reconhecidos pela maneira como eles se amavam. Vede como eles se amam. Nós olhamos para aquela comunidade e nós identificamos que ela é essencialmente cristã, pelo tanto que aquelas pessoas se amam, pelo tanto que elas se promovem, pelo tanto que elas se dão bem quando estão juntas. As nossas estruturas, elas serão reconhecidas cristãs assim. Não é porque nós dizemos que somos. Lá no Congresso Nacional está cheio de gente, cheio de deputados, cheio de senadores, cheio de prefeitos, governadores, presidentes. Quantos já passaram pelo Brasil que se diziam cristãos? Algumas pessoas votam por causa disso. Algumas pessoas elegem seus candidatos por causa da religião deles. Não é nenhum problema você pensar assim. Mas você precisa ficar alerta, porque às vezes ter uma religião não é garantia de que aquela pessoa esteja transformada pela religião que ela pratica. Praticar religião não é sinônimo de estarmos transformados por ela. Por que eu citei Paulo? Porque Paulo dizia, se você quiser identificar se você já é cristão, é só perceber se você já teve se você já viveu a sua metanoia, uma palavra grega que quer dizer mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é que nos faz cristãos. Incorporei os ensinamentos de Jesus, estão aqui na minha cabeça e no meu coração. É natural em mim ser cristão? Não, preciso fazer esforço todo dia. E para isso eu tenho a graça de Deus. Para encher-me de dons e eu fazer o meu pequeno esforço para que esses dons se manifestem. Então eu tenho aqui o meu esforço diário para que a minha mentalidade cristã tome conta do meu corpo, das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. É uma conversão total. Então, quando as pessoas olharem para a nossa casa, vão dizer, por que eu sei que essa família é cristã? Porque tem um crucifixo na porta. Ah, mas eles se matam lá dentro? Não há um pingo de respeito entre eles?
nós não identificamos que aquela família esteja vivendo em harmonia, então aí nós precisamos repensar o nosso cristianismo. Eu não estou dizendo para você ficar fazendo isso com a família dos outros, não. Eu não estou aqui instigando o julgamento alheio. Quando eu dou um exemplo para que esse exemplo vá lá e caia em nós. Não faz sentido nós exemplificarmos os outros apenas para identificar algo que está errado do lado de lá, não. O exemplo é apenas como uma forma de refletir, vai e volta. Eu falo mal do Congresso? Não estou falando mal do Congresso. Eu estou dizendo que às vezes nós confiamos demais nas nomenclaturas. Nós temos um Congresso cristão. Ah, mas ele legisla a partir do cristianismo mesmo? Um Congresso cristão comporta a corrupção como nós temos no nosso? Um Congresso cristão legisla a partir de seus interesses ou a partir dos interesses do povo? Não foi Jesus que ensinou que toda vez que nós quisermos exercer um poder, nós vamos recordar que poder é serviço? Então, quando eu olho para o Congresso Nacional, eu tenho que naturalmente pensar nas minhas relações desonestas, porque eu também tenho poder, você também tem poder. Em alguém você manda, em algum lugar você está dando ordem, e nós precisamos pensar se o nosso jeito de liderar, ele é verdadeiramente cristão, ele é essencialmente cristão, se ele está sendo a partir do que nos foi ensinado, ou se ele é apenas uma fachada que a gente usa para se esconder, para ser cruéis, a gente usa para a gente poder fazer as nossas maldades, para a gente cavar as nossas oportunidades de corromper, de tirar proveito para nós. É disso, minha gente. Toda vez que nós pensarmos a grande estrutura do cristianismo, nós naturalmente precisamos pensar em nós. Como é que é a música do que agrada a Deus, Isa? O que agrada a Deus Em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Olha só, no início da missa nós falávamos no ato penitencial que nós não podemos pensar o significado da ascensão de Cristo da mesma forma como nós compreendemos a ascensão das pessoas na sociedade. Porque a ascensão de Cristo nos leva para um outro lugar. Não é um subir escadas, é um descer escadas. A ascensão é um movimento contrário. Buscamos as coisas do alto, sim. Mas quanto mais nós buscamos as coisas do alto, mais nós precisamos descer a escada da nossa história. Não há outra Fábio, nesse dia 24 de maio, não é isso? Hoje? Dia 24 de maio, hoje. Se eu quiser subir como pessoa, se eu quiser alcançar o que de mais nobre eu tenho e possuo, eu preciso descer os degraus da minha história para conhecer tudo isso. E aí eu vou encontrar minhas fraquezas, minhas misérias,
A gente tem até terapeuta, de vez em quando nós usamos deles. Ele só é famoso para os outros, ele só cresceu para cima. Só cresceu para cima. A árvore, se quiser ser grande para fora, e São Paulo reforça, é o lugar de todo cristão, pensando alto, sentindo alto, falando alto, tudo nobre, nada que não seja nobre deveria caber na vida cristã. Jesus nos pede isso, vão pelo mundo e ensinem isso, para que todo mundo seja elevado, para que ninguém fique no fosso da miséria. Vão juntos, vão um ajudando o outro e vão convencendo outras pessoas pelo caminho de que nós podemos ser assim, viver de forma elevada. Mas não se esqueçam que a forma elevada, o viver nobre, só é possível a quem conhece o alicerce que tem, a quem edifica o seu alicerce diariamente, a quem não descuida daquilo que os outros não estão enxergando. O que me faz ser quem eu sou não é o que os outros enxergam de mim, mas é aquilo que eu sei, quando no silêncio do meu quarto eu me recolho e eu identifico como a essência da minha verdade. Sou miserável, sou pecador, mas eu estou descendo as escadas para entender tudo isso, porque eu sei que na compreensão desse descer que me chega, pelo descer, a compreensão me chega, quanto mais eu vou descendo essas escadas do meu autoconhecimento, maior poder eu vou ter de dizer não àquilo que me mata, àquilo que me ofende, àquilo que me maltrata. Aí sim, crescer para cima é só uma consequência. Mas foi primeiro preciso crescer ali embaixo. Que é tão bonito isso, quando eu descubro o tanto que eu sou miserável, eu fico muito mais humano com as pessoas que me cercam. É isso que eu desejo, nesse domingo da Ascensão, que nós estejamos todos buscando o que é nobre, do jeito certo. Não queiramos a fama de sermos cristãos, queiramos o sucesso, que nem sempre os outros vão saber que a gente fez. Está aqui. Uma família que deu certo, um amor que deu certo, relacionamentos que, apesar de todas as dificuldades, nós somos capazes de cultivar. A nossa vida em comunidade, quando as pessoas olharem para a nossa comunidade, elas possam perceber que nós somos cristãos pelo tanto que a gente se ama, pelo tanto que a gente se promove. Não faz sentido nós, como padres, queremos destruir o ministério do outro porque ele aparece mais do que a gente. Não faz sentido eu olhar para aquele padre que tem tanta fama
E eu falo, nossa, como ele é miserável, olha que trabalho horroroso, não sabe fazer nada. Eu tenho que me alegrar com tudo aquilo que está acontecendo na seara do que eu estou plantando também. Ele está plantando como eu. E se eu vejo os erros dele, não é para apontar, para dizer, não, é para eu aprender e não errar da mesma forma. Você na sua comunidade, não queira a fama do cristianismo, queira só o sucesso. E o sucesso às vezes não será reconhecido pelos outros, porque não precisa. Quem faz sucesso não precisa do aplauso dos outros, porque o aplauso que basta, que de fato ele precisa, é o que ele se oferece diariamente. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição. Vendas do Senhor, quero colocar a vida de todos nós e quero me recordar também, no início da missa eu não mencionei, a minha querida amiga Lourdinha, que fez aniversário também esta semana. Lourdinha que nos acompanha lá de Formiga, cheia de máscara, ela tem máscara até. Apesar pela sua vida, minha amiga, que é tão importante na minha. Vai cantar o ofertório? Você quer que eu monte? Segura minha, pois não me atrevo um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio, eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão amiga.
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós os apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com ele até a pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Nosso Nosso dever dever é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vencendo o pecado e a morte, o vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje aos céus, ante os anjos maravilhados, ao mais alto dos céus, e tornou-se mediador entre nós, entre vós, Deus nosso Pai e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença, vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Deus e nos une. Que a paz de Jesus possa chegar à sua casa, à sua família, ao seu coração. O Reino de Deus, Que tirais o Pecado pecado do mundo, e misericórdia de nós. poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a salva. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de ti, mas Senhor, a palavra que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei, Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença entre nós. E hoje eu quero lhe pedir, de maneira muito especial, por aqueles que neste momento comungam assim, olhando para essa imagem, Jesus. Tantos amigos, tantos irmãos, tantos fiéis, pelo mundo afora, privados de viverem a experiência com a Eucaristia, de estarmos dentro das igrejas, dos templos. Nunca estivemos tão necessitados, Senhor, de entender o significado da sua ascensão, da sua continuidade entre nós, como uma força mística e espiritual que não depende da matéria. Por isso hoje eu quero lhe pedir, Jesus, que o Senhor toque no coração de todos os que hoje necessitam em relacionamentos abusivos, pessoas que hoje sofrem com as cadeias emocionais, que não conseguem ascender porque estão presas pelas correntes do amor possessivo. Todas as mulheres agredidas emocionalmente, fisicamente, Senhor. Todos os homens que ainda não sabem amar. Hoje eu quero descobrir nossas misérias, mas também nossas possibilidades. Concedei-nos a humildade, Jesus, de nunca nos sentirmos melhores que ninguém. Concedei-nos hoje, Senhor, a coragem de olhar para aquilo que em nós ainda nos ameaça. O que no nosso temperamento ainda tem sido superior à nossa coragem de enfrentar, de ir adiante, de viver. Concedei-nos, Senhor, neste dia, olhando para essa Eucaristia, vossa presença entre nós. Tendo os olhos fixos, Senhor, neste ostensório, nós possamos ser restituídos de tudo aquilo que o cansaço e o desgaste emocional arrancou de nós. Renovai as nossas esperanças, Senhor. Renovai a nossa paciência, a nossa paz, a nossa alegria. Concedei-nos hoje, Senhor, uma redobrada porção de alegria. Retirai da depressão, Senhor, da ansiedade, todos os nossos corações.
Curai os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas preocupações. Concedei-nos hoje a sabedoria de Teresa d'Ávila, que tudo passa, que tudo passa. Concedei-nos a certeza, Senhor, de que tudo já está passando. Que a nossa alma possa viver o conforto dessa certeza. Nada é definitivo. Nenhum sofrimento há de ser eterno. E nós já estamos passando por ele. Nós já estamos descendo essas escadas para tornar-nos cada vez mais altos. Porque se quisermos ser cristãos, Senhor, temos que crescer para as raízes. Livrai-nos da tentação da fama do cristianismo, Senhor. Arrancai de nós toda e qualquer vaidade em sermos famosos por sermos cristãos. Concedei-nos a certeza que só na simplicidade, no despojamento, o nosso cristianismo é frutuoso. Retirai das nossas comunidades, Senhor, das nossas casas, a disputa, a inveja, a competição. Concedei-nos viver como viviam os primeiros cristãos, Senhor. Amando, respeitando, sendo fiéis uns aos outros. Retirai de nós a tentação de usar a nossa vida para atacar quem quer que seja, para erguer Deus tem, basta. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa Eucaristia. Obrigado por nos conceder a graça de viver, de celebrar, de conhecer a vossa palavra, de receber em nós o dom da salvação. Derramai, Senhor, sobre as nossas famílias a vossa bênção, o vosso amor, a vossa misericórdia. Que ninguém fique fora deste abraço, desta bênção. Tudo passa, tudo passará, tudo passará, tudo passará, tudo passará. Só Deus não
Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Está está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo passa, tudo passará, tudo passará, tudo passará, tudo passará, Tudo passará, tudo passará. Muito obrigado, minha gente. Um bom domingo para vocês. Que Deus abençoe muito a sua família. Obrigado pela sua companhia, pela oportunidade de estarmos aí na sua casa. Tirar os comentários para o povo falar no finalzinho. Que Deus abençoe muito as suas lutas, as suas batalhas. Não se entreguem. Como Deus nos inspirou hoje, a Ziza cantando aqui, tudo passa. Já está passando. E é essa certeza de que tudo passa que faz o nosso coração ficar na disposição de viver o que precisa viver. Bom domingo para todos vocês. Obrigado pelo carinho.